Olá! Os mercados se movem para o equilíbrio, e nesse equilíbrio, os excedentes do consumidor e do produtor são os mais altos possíveis. Mas acontece que, algumas vezes, os governos ao redor do mundo intervêm na economia, determinando preços mínimos ou máximos para determinado bem. Nessa aula, veremos por qual motivo isso costuma ser uma ideia ruim. Também veremos quem ganha e quem perde com a intervenção, bem como quem paga o preço dessa intervenção. Vamos lá? Vamos supor que o mercado esteja no equilíbrio com 8 unidades, a R$ 2.750 cada unidade. Mas aí aparece um governante e discursa: meu povo merece smartphones mais baratos. Então, ele decide limitar o preço do smartphone a R$ 1.500. O consumidor fica feliz da vida quando o teto é decretado. Mas qual será o resultado disso no mercado? Mas o que é esse teto de preço? Observe o gráfico. O governo ele não pode obrigar o produtor a vender por um preço menor do que ele estava disposto a receber. Nós observamos que, inicialmente, os produtores queriam vender o smartphone por R$ 2.750, tendo 8 unidades ofertadas. Se o preço fosse tabelado em R$ 1.500 como preço máximo, ou seja, o teto desse preço, nós veríamos que apenas os produtores que estavam dispostos a receber menos de R$ 1.500 continuariam vendendo o produto. Nesse caso, nós só teríamos 5 unidades ofertadas. Acontece que, do outro lado, nós vamos ter um aumento da demanda, ou seja, tem mais pessoas dispostas a comprar o aparelho, já que esse encontra-se mais barato. Resultado disso, nós vamos ter pouco produto sendo ofertado e vamos ter uma maior demanda por esse produto. Essa diferença entre o que é ofertado e o que é demandado, nós vamos chamar de escassez. Vamos supor que com o nosso mercado fictício em equilíbrio, ou seja, demanda igual oferta, é gerado um excedente total de R$ 14.000. Metade para os consumidores, R$ 7.000, e a outra metade, os outros R$ 7.000, para os produtores. Vamos agora supor que o governo imponha um teto de preço para R$ 2.000 por esse produto. Com o controle de preços, são retirados do mercado todos os produtores que queriam vender seu produto por mais de R$ 2.000. Além disso, temos que acrescentar os consumidores ao mercado, pois eles estão dispostos a pagar R$ 2.000 ou mais. Com isso, nosso mercado tem agora 11 consumidores, mas só 5 unidades de produtos disponíveis. Teremos, portanto, 6 consumidores que não conseguirão comprar o seu produto. Vejamos agora a chamada alocação eficiente entre os compradores. Ao preço estabelecido, 11 compradores vão demandar, ou seja, vão querer comprar os smartphones, mas os produtores irão oferecer apenas 5 unidades. Quais compradores conseguirão adquirir seu smartphone? Lembre, você tem 11 compradores e só tem 5 unidades sendo vendidas. Podemos dizer que a resposta depende. Depende de quê? Bem, pode ser que aqueles que tiverem sorte ou aqueles que tiverem mais contatos consigam comprar o seu smartphone. Isso quer dizer que um comprador que estava disposto a pagar R$ 2.750, pois tinha urgência em adquirir um smartphone, pode não conseguir comprar, enquanto um outro consumidor pode ter mais sorte e pagar somente R$ 2.000 que estava disposto desde o início. Nesse caso, ter mais dinheiro não significa necessariamente conseguir comprar o produto que deseja. Diante de um controle de preço, os consumidores precisam empreender maiores esforços e gastar mais tempo para conseguir o produto, como um dos reflexos da escassez gerada no mercado. Lembrando que essa escassez
é a diferença entre a quantidade de produtos ofertados e a quantidade demandada pelos consumidores. O tempo perdido em filas, que poderia ser empregado no trabalho ou no lazer, tem que ser contabilizado como um recurso desperdiçado. Quando os produtores não podem aumentar seus preços, eles não têm incentivos para oferecerem produtos de qualidade. Além disso, há mais compradores do que vendedores. Mesmo com menor quantidade, ainda haverá gente interessada em comprar. Lembra-se do consumidor que estava disposto a pagar R$ 2.750 no smartphone, mas agora não consegue encontrar nenhum? É bem provável que apareça algum produtor desonesto que arrume o produto por um preço acima do teto estabelecido legalmente e que ele está disposto a pagar. Essa situação ocorre, portanto, devido à falta de produtos na quantidade suficiente para atender a demanda. Assim, aqueles que têm esse produto, sabendo que tem mais gente disposta a pagar um valor maior por ele, vai vendê-lo, só que, lógico, pelo preço acima do que foi tabelado. Vamos imaginar agora a situação contrária ao teto, que é o piso de preço. No lugar de ter um preço máximo, vamos ter um preço ou um valor mínimo. Vocês conseguem lembrar de algum exemplo de piso de preço? Bem, o exemplo mais conhecido é o salário mínimo. O trabalhador deseja vender sua mão de obra, mas o governo determina que ela não pode fazer por menos de R$ 1.045 por mês, que é o valor do salário mínimo agora em 2020. Portanto, nós temos aí um exemplo de um piso, ou seja, de um valor mínimo. Como o salário mínimo afeta o mercado de trabalho? Podemos observar pelo gráfico que o valor do salário diminuindo ocorre ao mesmo tempo uma oferta maior de trabalho. E nós vamos ter um determinado equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio ocorre exatamente quando a quantidade de trabalho ofertado coincide com o valor do salário ofertado. Assim, nós temos aqui a situação de equilíbrio. Nesse outro momento, vamos imaginar agora que o salário mínimo suba, tenha um valor maior. O governo aumentou o salário mínimo. O que vai acontecer com a quantidade demandada? Bem, nós podemos observar que, aumentando o valor do salário mínimo, nós vamos ter uma quantidade demandada pelo trabalho. Mas só que a quantidade ofertada vai estar em um nível diferenciado. Assim como o valor do salário mínimo é maior, nós vamos ter um excedente de trabalhadores. É o que nós chamamos de desemprego. Em outras palavras, toda vez que o governo aumenta o valor do salário mínimo, nós podemos ter um aumento no número de desempregados, pois poucas empresas terão condições de pagar um valor maior. Por isso que o valor do salário mínimo não sobe tanto quanto nós gostaríamos, pois isso irá interferir na oferta de emprego.